na parte de domingo. Fidelidade. Fidelidade é um traço do caráter de Jesus. No fruto do Espírito, que está ali em Gálatas capítulo 5, verso 22, fala do fruto do Espírito Santo: amor, bondade, benignidade, fidelidade. É um dos traços de caráter de Jesus. Você não nasce com este dom da fidelidade. Você precisa receber daquele que é fiel, que é Jesus Cristo. Ele está disposto a dar para você a fidelidade, bem como todos os outros traços de caráter que pertencem a Ele e que nos são comunicados através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13, vamos ver o verso 6. Aqui diz: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Então Calebe era da tribo de Judá. Ele foi um dos 12 espias. Ele se destacou como um filho de Deus fiel aos mandos, às ordens de Deus. Lemos também no mesmo capítulo 13 de Números, o verso 30 a 32. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mentira, não eram todos de grande estatura. Eles estavam exagerando, porque existiam os filhos de Anak, os gigantes, mas não eram todos. Queridos, o maior gigante de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que ajudou Davi a matar o Golias. Meu querido irmão, o mesmo Jesus Cristo, o campeão de todas as eras, o grande vitorioso, ele faz de você também um vitorioso. Você tem que se inspirar em Calebe e você precisa fazer calar a voz da incredulidade, do desânimo, do pessimista e falar como Calebe falou: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Queridos, assim como foi naquele tempo, ainda existem hoje os pessimistas, os desanimados, os frustrados, os derrotados. E nós não podemos fazer parte deste grupo, que é a maioria. No meio de 12 espias, somente 2 se acharam fiéis, Josué e Calebe. E você tem que se inspirar na vida destes 2 homens de Deus. Lemos também em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14 e o verso 6. Aqui diz: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Portanto, a Bíblia menciona que Calebe era da tribo de Judá, assim como Josué era da tribo de Efraim. O nome Calebe vem da palavra hebraica Keleb, que quer dizer cachorro, que no Antigo Testamento é geralmente usada de forma negativa. No entanto, Calebe é alguém que transformou o significado do seu próprio nome. Nas cartas e nos hinos fora da Bíblia, o termo Keleb era utilizado para descrever coragem, perseverança, lealdade de um servo ao seu senhor. Portanto, o nome Calebe, que pode ter um sentido negativo, foi transformado pela atitude de um servo corajoso, fiel e destemido. Meu querido irmão, neste sentido, Calebe honrou o significado do seu nome, porque ele foi corajoso, destemido, mostrando ao longo da sua vida uma fidelidade inabalável em Deus. Calebe teve a coragem de expressar as suas convicções. Enquanto todos estavam falando mal da terra prometida por Deus, ele se levantou no meio da multidão e falou bem da terra e disse: nós vamos possuir a terra. Calebe teve a coragem de expressar as suas convicções,
mesmo quando a maioria dos espias discordou dele e o povo de Israel o ameaçou de morte. O que isso revela sobre o caráter de Calebe? Números capítulo 14 e os versos 6 a 10. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, quando eles viram o povo amaldiçoando a terra que Deus prometeu, falando mal dela. Calebe e Josué rasgaram suas roupas em protesto e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, muitíssimo boa. Eles falaram muito bem da terra, contradizendo os que estavam falando mal. Se o Senhor se agradar de nós, essa é a expressão, esta é a frase usada por Josué. Veja, se o Senhor se agradar de nós, se Deus se agradar de você, meu irmão e minha irmã, Deus fará proezas, Deus usará você para a conquista, Deus colocará você na terra que mana leite e mel. Mas qual é a condição? Se o Senhor se agradar de nós. De quem se agrada o Senhor? Daqueles que confiam nele, daqueles que são dependentes dele. É desses que Deus se agrada. Então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra. Por quê? Como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Vejam que palavras incisivas, corajosas, determinadas, destemidas, proferidas por Josué e Calebe. O Senhor está conosco, não tenham medo deste povo. Não importa que existam gigantes ali na terra, Deus está conosco, Deus é maior. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Vejam, aqueles 10 espias pessimistas usados por Satanás, eles não somente ficaram contra Josué e Calebe, mas eles influenciaram a multidão. A multidão se posicionou ao lado dos 10 e queriam apedrejar Josué e Calebe. Vejam a que ponto chegou a rebelião. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Queridos, não fosse Deus ter se manifestado, eles teriam apedrejado Josué e Calebe. E ainda lemos em Números capítulo 14 e os versos 21 a 25. Aqui diz: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Deus perdoou este povo incrédulo. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Vejam, 10 vezes se rebelaram contra mim, vendo a minha glória, vendo as maravilhas e os prodígios que eu fiz. Deus está falando, eles não vão entrar na terra prometida. Verso 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, houve um espírito diferente em Josué e Calebe, e perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Deus ordenou que o povo voltasse para o deserto. Queridos, 40 anos caminhando pelo deserto. 40 dias eles espiaram a terra e voltaram com este relatório desanimador. Então Deus disse, vocês vão voltar agora para o deserto. Um dia para cada ano. Por 40 anos vocês vão vaguear pelo deserto. Números 14 e o verso 34 é o que diz: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias.
cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Queridos, valeu a pena esse pessimismo, esta rebelião? Não, nunca vale a pena. Nunca vale a pena ficar com a maioria. A maioria se perdeu. E a maioria hoje? Será que a maioria vai se salvar? A maioria de Laodiceia será vomitada da boca de Deus. Deus diz claramente em Apocalipse capítulo 3, porque tu não és quente e nem frio, mas tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, a maioria de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, será vomitada. Por quê? Porque Jesus está do lado de fora, batendo a porta do coração, pedindo entrada. Se ele está pedindo entrada é porque ele não está na vida, não está no coração. Ele está fora. Mas Laodiceia é orgulhosa de si mesma, orgulhosa das suas doutrinas, orgulhosa das suas instituições, das suas casas editoras, dos seus colégios, das suas universidades. Queridos, mas Jesus Cristo está fora, batendo, pedindo para entrar. E Deus diz claramente, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A maioria será vomitada. A maioria sempre esteve perdida. E hoje, Deus quer um remanescente. Deus está chamando e desafiando você para fazer parte de um remanescente fiel. Pense nos importantes líderes israelitas que eram contemporâneos de Josué e Calebe. Você não conhece o nome destes homens, porque nem vale a pena se lembrar dos nomes deles. Por que eles não são lembrados? Porque eles ficaram com a maioria, eles foram derrotados, eles foram pessimistas, eles foram negativos, eles foram usados por Satanás para influenciar toda a multidão. Quais são os nomes destes 10 líderes que influenciaram toda a multidão? Samua, Safate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Isto está em Números capítulo 13, versos 4 a 15. Você não se lembra de nenhum desses nomes? Mas todos nós lembramos muito bem do nome de Josué e Calebe. Por quê? Porque eles foram instrumentos de Deus, instrumentos de salvação, consagrados a Deus. Hoje também, a maioria não diz breve Jesus voltará. A maioria pensa que Jesus vai demorar ainda 20, 30 anos para voltar. São servos morosos, são servos desleais que dizem tarde virá o meu Senhor. E aqueles que pregam que Jesus está voltando são tidos como alarmistas. Meu querido irmão, se inspire em Calebe, se inspire em Josué. Será que a igreja hoje está diferente? Ou da mesma forma como foi naquele tempo, estão tentando denegrir, proibir, perseguir aqueles que estão cumprindo com a vontade de Deus, pregando que Jesus Cristo está voltando? O que você faz quando a maioria das pessoas discorda das suas convicções mais profundas? A maioria segue a tradição. Existe a tradição católica, mas existe a tradição adventista também. Queridos, vamos estudar a Bíblia, vamos descobrir o que está escrito na Bíblia e deixar de lado o que é tradição. Você não pode ser multidão, meu irmão. Você tem que ser remanescente fiel de Deus. Fazer parte da multidão, fazer parte da maioria, é estar perdido, é ser morno, é ser vomitado da boca de Deus. Ou você é remanescente, ou você é morno. Ou você faz parte dos 10, ou você faz parte dos 2. Com quem você se identifica? Com Josué e Calebe, ou com aqueles 10 espias rebeldes contra Deus? Que o Espírito Santo imprima em você a fidelidade de Calebe, a fidelidade de Josué, que disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. O importante na sua vida, meu irmão, é fazer a vontade de Deus.
que ele se agrade de você e derrame sobre você o Espírito Santo. Aleluia!